Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o irmão Sandro, presidente da Fundação Irmão José Altão e coordenador do Centro Marista de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente. A Conferência Marista sobre Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil é uma iniciativa do Centro Marista de Promoção de Direitos da Criança e do Adolescente. Em sua segunda edição, o evento tem como objetivo promover o debate e a conscientização sobre como combater o abuso e a exploração sexual infanto-juvenil. Destacamos e agradecemos as presenças do presidente da Rede Marista, irmão Inácio Etques, dos irmãos maristas, dos nossos painelistas, Dr. Ângelo Brandelli Costa e doutora Jane Felipe de Souza, dos representantes das pró-reitorias e assessorias da PUC. Registramos a presença do pró-reitor de Identidade Institucional, irmão Marcelo Bonenberg. Nossa saudação ao decano da Escola de Direito da PUC-RS, professor Dr. Fabrício Dreyer de Ávila Posebon, distinto apoiador das iniciativas do Centro Marista de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente. Registramos a presença de professores, colaboradores e alunos da PUC-RS e demais instituições de ensino. Registramos a presença da professora Juliana Tunin, da Escola de Comunicação, Artes e Design FAMECOS. Da diretora assistencial do Hospital São Lucas, senhora Simone Ventura. Registramos a presença dos gestores, diretores, professores, educadores dos colégios e unidades sociais da Rede Marista e demais instituições de ensino. Da equipe do Observatório Juventudes da Rede Marista. Da doutora Gypsy Rocha, mediadora desta conferência. Dos colaboradores da Fundação Irmão José Altão, dos participantes das demais províncias do Brasil Marista. Registramos também as autoridades públicas, chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, professor Carlos Simões. Representante da Secretaria Municipal de Educação, professora Célia Cristiane Pérez. Delegada de Polícia, doutora Sabrina Dores Teixeira. Promotora de Justiça da 11ª Promotoria de Justiça Criminal de Porto Alegre, doutora Daniele Bozan Teixeira. Registramos a presença do presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB-RS, doutor Carlos Kremer. Comissão da OAB que desenvolve um excelente trabalho de promoção e proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes. Somos parceiros nesta causa, senhor presidente. Representantes da Comissão Arquidiocesana Especial de Tutela de Criança, Adolescente e Pessoa Vulnerável, da Arquidiocese de Porto Alegre, Padre Fabiano Colares e Irmã Denise. Registramos a presença do gerente socioeducativo da Fundação Pão dos Pobres, senhor João Rocha. Sejam todos muito bem-vindos e acolhidos. Quando nos preocupamos com a infância e com a adolescência, estamos cuidando de uma das fases mais importantes da vida. Eu tenho tantas lembranças da infância, do brincar, do correr, do imitar alguma profissão, de tomar banho de chuva, de construir carros de lomba. Era tanta coisa. Lembro até das vezes que disputava o colo da mãe com meus irmãos. 5 irmãos. Lembro do cuidado do meu pai, que me pegava pela mão para passar o córrego, de medo que eu caísse na água. Teria tantas histórias, tantas lembranças para contar aos senhores e às senhoras.
São lembranças maravilhosas da infância que, lamentavelmente, muitas crianças jamais conseguirão lembrar. Porque o mais marcante da infância delas foi a violência sofrida. E hoje nós vamos falar sobre isso. Sobre o enfrentamento à violência sexual, principalmente as formas de prevenção. Segundo os dados do Disque 100 e da Fundação Abrinq, a cada ano, 527 mil pessoas são estupradas no Brasil, sendo que 70% são crianças e adolescentes. A cada hora, senhoras e senhores, 4 meninas de até 13 anos sofrem abuso sexual. Pasme, 51% das crianças sexualmente abusadas têm de 1 a 5 anos. E 62% dos casos ocorreram dentro de casa. Aqui vamos trazer presente os nossos espaços educativos, as nossas escolas, que têm um papel imprescindível de atenção, cuidado e acolhimento, já que as crianças e os adolescentes passam boa parte de seu dia no ambiente escolar. Por isso, é possível afirmar que a escola é um local que pode contribuir com a interrupção do ciclo da violência sexual. Mas o que pode ser feito? Como deve ser feito? É isso que queremos debater na segunda Conferência Marista. Diante desta realidade, não podemos fechar os olhos. E você faz parte desta luta. Esta luta não pertence apenas aos órgãos legalmente constituídos para este fim. E as histórias que as crianças de hoje contarão no futuro, como fiz há pouco, dependerão muito das nossas atitudes hoje. E precisamos fazer algo urgente para que esta fase da vida, de fato, seja uma das melhores lembranças quando estivermos na vida adulta, para poder esbanjar sorrisos ao contar tudo o que passou. Desejo uma excelente conferência e passo a palavra ao presidente da Rede Marista, irmão Inácio Etques, para a sua manifestação. Obrigado, irmão Sandro. Em primeiro lugar, uma saudação muito fraterna e carinhosa a todos quantos estão participando e, de modo particular, todo o grupo que preparou essa segunda conferência. Certamente deu bastante trabalho, mas é um trabalho que vale a pena. Ao iniciarmos oficialmente a segunda conferência marista sobre enfrentamento de violência sexual infanto-juvenil, continuamos esse rico espaço para o diálogo e a reflexão dessa temática emergente em nossa sociedade. Para nós maristas, o cuidado e a promoção da vida em todas as suas fases são de extrema e máxima importância. Somos uma instituição que se dedica ao cuidado da vida das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Por isso, da importância dessa reflexão continuada, dessa temática tão palpitante e tão atual. Estamos comprometidos em trabalhar na promoção e na proteção e defesa dos direitos das crianças e jovens, atendendo a um dos apelos da missão marista no mundo, que nos pede para sermos presença significativa entre as crianças e jovens que se encontram às margens geográficas e existenciais desse mundo turbulento. E, mormente, ainda mais agora, nesse período pandêmico, onde há muitas perguntas, muitas incertezas
e talvez muitas coisas que não vislumbram um rumo, um horizonte alvissareiro. Esse é o grande desafio que nós temos pela nossa frente. Já desde muito tempo, a Rede Marista possui políticas institucionais de proteção integral às crianças e jovens, que embasam a atuação das pessoas que trabalham os nossos empreendimentos e unidades. Começamos esse trabalho em 2012, criando a Assessoria de Proteção à Criança e Adolescente, formada por uma equipe multidisciplinar que promove atividades educativas focadas na prevenção da violação dos direitos. Para dar mais robustez a essa iniciativa, em 2018, foi criado o Centro Marista de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, formando uma equipe multidisciplinar, uma equipe robusta que se ocupa em orientar as pessoas e receber as pessoas em vulnerabilidade. Nosso objetivo com essas iniciativas é garantir o cuidado integral das infâncias e oportunizar ambientes sadios onde elas possam se desenvolver plenamente. E seguindo o pensamento do Papa Francisco, queremos construir uma sociedade onde os direitos e a dignidade da vida humana sejam preservados e promovidos. Somente uma mudança de atitude e com defesa dos direitos é que conseguiremos construir um mundo justo e humano, para que nossas crianças e jovens possam ser protagonistas de seu próprio desenvolvimento, partindo de um projeto de vida consistente e significativo. Cumprimento, portanto, a todos quantos estão agora já em rede, e um número bastante grande, pelo que vejo, e desejo um excelente encontro, um excelente evento, e acredito tão somente que uma transformação consistente de todos os públicos, de todas as realidades, quando houver um sistema de educação consistente, multidisciplinar, em todos os níveis, somado com uma solidez e maturidade familiar, garantidora de um ambiente relacional sadio, profundo, transparente, baseado nos valores que, por sua vez, regem a educação de limites e também de horizontes de futuro e projetos de vida. Desejo a todos os participantes um excelente evento e um bom proveito. Um bom dia a todos. Agradecemos ao irmão Inácio por sua presença e por sua manifestação. Neste momento, convido para mediar a conferência a doutora Gipsy Rocha. Doutora Gipsy possui graduação em Medicina pela Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre e mestrado em Clínica Médica, área Nefrologia, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Fez residência em Psiquiatria Geral pela State University of New York e Fellowship em Psiquiatria da Infância e Adolescência em Mount Sinai School of Medicine, Nova York. Foi professor assistente da Escola de Medicina no Mount Sinai School of Medicine no período de agosto de 91 a setembro de 92. Atualmente é médica psiquiatra do Hospital São Lucas da PUC e professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de medicina, com ênfase em psiquiatria, atuando principalmente nos seguintes temas: psiquiatria na adolescência e na infância, psicofarmacologia na infância e adolescência, transtorno do déficit de atenção, hiperatividade, abuso sexual, maus tratos e psiquiatria psicodinâmica. Professora Gipsy, seja muito bem-vinda. A condução dos trabalhos está com a senhora. Bom dia a todos.
Eu agradeço à Rede Marista pelo convite para ser mediadora desse evento tão importante. Então, nesse momento, a gente inicia o painel A Escola como Ambiente de Prevenção à Violência Sexual. Eu informo a todos que quem se inscreveu nesse evento e tem interesse em receber seu atestado de participação deve realizar seu check-in através do link disponível no chat. E os participantes não inscritos que têm interesse em receber o seu atestado, o link de inscrição também estará disponível no chat. Então, como a primeira reflexão do nosso painel de hoje, vamos abordar as estratégias e metodologias de prevenção à violência sexual nos ambientes educativos. Gostaria de dar as boas-vindas ao Dr. Ângelo Brandelli. Eu vou dar uma coladinha aqui no longo currículo, né? O Dr. Ângelo é professor nos programas de pós-graduação em psicologia, pós-graduação em ciências sociais e do programa de pós-graduação em ciências na medicina e ciências da saúde da PUC e coordenador do grupo de pesquisa Preconceito, Vulnerabilidade e Processos Psicossociais. Graduado em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, é especialista em psicologia social e em psicologia em saúde, mestre em Psicologia Social e Institucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, doutor em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e com estágio pós-doutoral no PPG Psico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é pesquisador associado do Programa de Identidade de Gênero do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então, antes de passar a condução para o nosso painelista, muito bem-vindo, eu ressalto que o chat está aberto para manifestações, comentários, então enviem perguntas, comentários e participem através do nosso chat. Doutora Ângela, a palavra é sua. Bom dia, então, a todos e a todas. Boa tarde. Eu estou em Roma atualmente fazendo meu pós-doutorado, então aqui já é boa tarde, mas imagino que ainda no Brasil ainda estamos no bom dia. Quero agradecer o convite da organização do evento e a apresentação da doutora Gypsy e dizer que eu estou muito feliz em poder conversar com você sobre esses temas. Eu sei também do esforço da organização em colocar esse evento no ar, uma vez que ele já estava programado para o ano passado e em função da pandemia ele teve que ser adiado, então fico feliz que ele finalmente tenha podido acontecer, né, nessas circunstâncias atípicas que a gente está vivendo. Só reforçando o que a professora Gypsy falou, a gente vai responder as perguntas após a minha fala e a fala da professora Jane. Então, vocês podem enviando as perguntas ao longo da minha fala e no final do último bloco a gente retoma essas perguntas e responde elas todas juntas. Eu não vou poder interromper a minha fala agora para respondê-las, mas eu fico feliz se vocês puderem colocar suas questões, dúvidas, vou estar disponível para poder falar um pouco mais sobre aquilo que eu vou apresentar aqui. Bom, essa é um pouco a estrutura da minha apresentação. Eu vou falar primeiro do problema que a gente se depara no contexto educacional, sobretudo, relativo à sexualidade e também ao gênero. Vou falar um pouco do marco legal e institucional que a gente pode adotar e deveria adotar, do meu ponto de vista, para enfrentar essas questões. Vou falar de alternativas que funcionam e alternativas que não funcionam. Mas eu vou falar dessas alternativas não do ponto de vista micro, mas do ponto de vista institucional, né? Eu já vou explicar o porquê dessa minha opção. E eu quero felicitar também a fala dos irmãos, né, que colocaram a escola como um espaço fundamental para o enfrentamento das questões relacionadas à violência sexual e também de gênero, ou seja, a escola enquanto uma instituição conectada com a sociedade enquanto né, organismo vivo, e que eu acho que é uma visão muito importante quando a gente trabalha com esses temas, né? Que são temas que muitas vezes são tidos como temas da esfera privada, mas
nesse caso, né, a escola como essa instituição que faz justamente a interface entre a esfera privada com a esfera pública. Então, eu felicito, né, a posição dos irmãos a respeito dessa perspectiva, né, da função social da escola. Bom, alguns problemas, tá, que nós nos deparamos no contexto escolar relacionados à sexualidade e também ao gênero. Eu trouxe aqui recortes de jornal para vocês verem que esses temas eles já ultrapassaram o debate científico estrito sensu. São questões que já estão discutidas no ponto de vista científico há algum tempo, mas que tamanha a sua repercussão e o seu vulto, que eles ultrapassam os círculos estritamente científicos e já são debatidos abertamente na mídia. Por exemplo, jovens, essa notícia do ano passado, são a maioria entre os novos casos de AIDS no Brasil. O Brasil enfrentou por muitos anos enfrentou, na verdade não, ele gozou de uma reputação internacional muito grande em relação ao sucesso do seu programa de HIV/AIDS, ou seja, o programa foi muito bem sucedido, os casos eram baixos, pensando nas dificuldades do contexto brasileiro, e nos últimos anos nós temos visto um aumento dos casos de AIDS, sobretudo em jovens. Já tem sido documentado extensamente na literatura científica, aparecendo agora aqui na mídia. Taxas de gravidez na adolescência, né, no Brasil permanecem altas. Uma notícia também do ano passado, né, para vocês perceberem que o Brasil enfrenta taxas altíssimas de gravidez na adolescência, sobretudo não planejada, e as taxas permanecem altas em 2020, não há uma tendência de queda. Pelo 10º ano consecutivo, o Brasil é o país que mais mata pessoas transexuais no mundo. Então, o Brasil, infelizmente, tem essa terrível estatística de ser o país mais violento em relação a pessoas transexuais em todo o mundo. E o Brasil registrou 14 mil denúncias de abuso sexual infantil em 2020. O número de abusos cresce, né? E esse ano tende a ser ainda maior em função das idiosincrasias da pandemia, né? Como o irmão colocou, isso já se sabe na vigilância dos abusos sexuais, que a maioria deles acontece no ambiente doméstico. Então, as crianças e as famílias confinadas em ambientes domésticos, se espera, infelizmente, que esses casos aumentem. E mulheres ganham 77% do salário de homens no Brasil, de IBGE, notícia desse ano. Então, questões relacionadas ao gênero e à sexualidade que aparecem na mídia cotidianamente, mas que, sobretudo, têm interfaces fortes no contexto escolar. Tem interfaces fortes porque o contexto escolar é um lugar em que se deve não só acolher as questões relativas à violência que acontecem no âmbito doméstico e encaminhar para autoridades competentes, mas também exercer uma pedagogia a respeito da sexualidade e do gênero que possa fazer com que os jovens e as crianças consigam, por exemplo, diferenciar o que seria uma relação sexual consentida de uma não consentida, não serem pessoas violentas em relação à sexualidade e ao gênero, e aqui, no caso dessa última notícia, construírem uma sociedade igualitária em relação ao gênero, né? E também, no caso da sexualidade e HIV, possam conhecer as melhores formas de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis. A escola tem um papel fundamental em várias dessas questões. Eu vou trazer aqui 2 pesquisas do meu grupo de pesquisa que falam desses temas, né, coisas que a gente tem se dedicado e produzido, né, no contexto da PUC. Por exemplo, essa pesquisa que saiu na Frontiers in Psychology, nós analisamos dados de 10 mil jovens do Brasil inteiro, era uma amostra probabilística em todas as capitais do Brasil, desculpa, todas as regiões do Brasil em capitais, não em todas as capitais, uma amostra de 2014, uma amostra de 2012, o que a gente viu, jovens de baixa renda, que as tentativas de suicídio diminuíram 20% entre os participantes que não experienciavam algum preconceito sexual, esses jovens, então, de 14 a 18 anos, e houve um aumento de 60% entre aqueles jovens que tinham sofrido algum tipo de discriminação relacionada à sua sexualidade, de 16% para 25,4% as tentativas de suicídio. Ou seja, a gente sabe já isso na literatura, já imensa literatura, mostrando a ligação entre o preconceito e as tentativas de suicídio em jovens, né, que se identificam com uma sexualidade ou um gênero diferente dos tradicionais. O que acontece também, muitas vezes, com meninas, por outras circunstâncias. Uma outra pesquisa que a gente fez, que mostra a relação entre os maus tratos na infância com a saúde mental em adultos transexuais, aqui mulheres transexuais adultas, mas elas falam sobre a história de maus tratos que sofreram na infância. Então, a gente viu aqui, entre outras coisas, que aqui na flecha amarela, que essas mulheres transexuais adultas que sofreram maus tratos na infância tinham muito mais chance de desenvolver algum tipo de sintomatologia psiquiátrica, por exemplo, depressão, risco de suicídio, abuso de álcool e substância. Então, já também se sabe na literatura que os maus tratos na infância, relacionados à sexualidade e ao gênero também, sobretudo, tem uma relação forte com desfechos negativos de saúde mental na adultez. Então, algumas pesquisas, né, mas
existem já bibliotecas escritas sobre essas relações. Eu vou trazer aqui uma perspectiva que eu trabalho bastante, que é uma perspectiva que vem da saúde coletiva, que é a perspectiva da vulnerabilidade dos direitos humanos. Ela foi desenvolvida por um sanitarista norte-americano chamado Jonathan Mann, que infelizmente faleceu em circunstâncias trágicas no acidente de avião, jovem, mas que foi trazida para o Brasil e é bastante trabalhada por esses dois professores, a professora Vera Paiva, da Psicologia da USP, e o professor Ricardo Aires, que é um epidemiologista brasileiro. E essa perspectiva ela nos ajuda a entender o marco institucional a respeito de como as escolas, mas embora seja desenvolvido no contexto da saúde coletiva, a gente pode aplicar nas escolas. Então, como as escolas podem trabalhar com essas questões relacionadas à sexualidade ou gênero. Então, o que esse marco nos diz? Eles são 3 componentes que impactam a vulnerabilidade da pessoa, ou seja, impactam a chance da pessoa ter a probabilidade de ser abusada sexualmente, de contrair uma infecção de HIV/AIDS, de ter um emprego pior do que o outro em função do seu gênero ou da sua sexualidade, ou de ter uma relação sexual não consentida, ou de não ter acesso a planejamento familiar e, portanto, talvez ter uma gravidez indesejada na adolescência. Então, são 3 componentes. O componente individual, aqui embaixo, que é aquilo que recai sobre a pessoa, então as escolhas que ela pode fazer, mas que tem uma relação com o componente social, que é outra dimensão, ou seja, aquilo que ela, ou as leis, ou as instituições, ou a família é capaz de prover ou não para esse indivíduo, porque se a escola, a família e a sociedade não pode prover informações, por exemplo, sobre práticas de prevenção, ou informações sobre sexualidade consentida e não consentida, como que o indivíduo vai poder agir do ponto de vista individual para poder fazer frente a aquilo que a vida coloca, né, para ele. Então, a vulnerabilidade social tem uma relação também importante com os aspectos individuais. E ele coloca uma terceira dimensão, que eu acho que é a que nos cabe aqui, que é a que eu vou dar mais ênfase, que é a dimensão programática, ou a relacionada ao programa. O que é isso? A dimensão relacionada ao programa diz respeito a um certo pacto, ou uma combinação, ou um certo discurso que existe, que faz com que as instituições, as pessoas que trabalham nas instituições e a sociedade como um todo, esteja caminhando na direção desse programa. Por exemplo, direitos sexuais e reprodutivos. Se não há um pacto, uma combinação ou um acordo de que a determinada instituição, determinado país, trabalhará as questões relacionadas a direitos sexuais e reprodutivos, saúde sexual e reprodutiva, dentro de um marco específico, eu vou falar de alguns daqui a pouco, não se pode esperar que as instituições e que os indivíduos operem nessa mesma lógica. Ou seja, esse paradigma, ele parte do pressuposto que primeiro a gente precisa fazer uma certa combinação a respeito daquilo que a gente concorda em relação à saúde sexual e reprodutiva, no caso, para que a instituição se sinta confortável em trabalhar esses temas, os professores, os funcionários, etc., e que as pessoas também se sintam empoderadas do ponto de vista das capacidades que elas têm de reagir, de denunciar e de resistir, eventualmente, a situações, problema que elas podem enfrentar. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto, né, que é trabalhado por todos esses autores, no caso do HIV/AIDS. Muito se disse que o HIV/AIDS era uma questão relacionada a um grupo específico. Então, por exemplo, homens gays em Nova York eram as únicas pessoas que eram afetadas pelo vírus HIV. Logo se viu que, na verdade, era uma questão de comportamentos, que alguns comportamentos, como compartilhamento de seringas, sexo sem camisinha, levavam as pessoas a terem mais chance de contrair o HIV. E logo se viu, a partir dessa perspectiva da vulnerabilidade, que eram contextos sociais específicos em que não se garantiam, por exemplo, direitos e acesso à saúde, acesso à informação sobre prevenção, que fazia com que algumas instituições, então, não se comprometessem com acesso a tecnologias de prevenção e informação, e, portanto, que fazia com que as pessoas adotassem mais comportamentos de risco e não soubessem gerenciar esse seu risco. Ou seja, essa perspectiva, então, fala que a gente não pode responsabilizar somente indivíduos e instituições sem considerar as dimensões programáticas que precisam estar de acordo, né? A infraestrutura, digamos assim, está de acordo com aquilo que as pessoas precisam. Do ponto de vista da sexualidade e do gênero no contexto da escola, a educação sexual compreensiva e baseada em direitos sexuais e reprodutivos e direitos humanos tem sido promulgada por diversos organismos internacionais, aqui a Unesco, mas as agências das Nações Unidas como um todo, e a própria pesquisa na área tem apontado que essa é a forma interessante, importante e eficaz para tratar desses temas.
No caso, a definição que se adota de saúde sexual e reprodutiva é a da OMS, aqui em 2006, que diz que é um estado de bem-estar físico e emocional em relação à sexualidade, mas que não é meramente uma ausência de doença, disfunção ou enfermidade, ou seja, a saúde sexual não é somente a ausência do HIV ou a ausência de uma disfunção, ela é um estado físico de bem-estar emocional e mental. Ou seja, deve ser encarada a partir de uma abordagem positiva e respeitosa da sexualidade, das relações sexuais, com possibilidade de experiências prazerosas e seguras, livres de coerção, discriminação e violência. E para que a saúde sexual seja alcançada, é preciso atentar para os direitos sexuais, que eles têm que ser cumpridos. E os direitos sexuais, eles são diferentes dispositivos que são entendidos enquanto direitos humanos, hoje em dia, que incluem, por exemplo, a igualdade e a não discriminação, então, igualdade entre homens e mulheres, não discriminação em relação a orientações sexuais e identidades de gêneros não ortodoxas, estar livre de tortura, tratamento e punição degradante ou desigual em função das suas escolhas sexuais, a privacidade, né, que a pessoa possa fazer o que bem entender do ponto de vista da sua privacidade, o acesso ao maior alto padrão possível de saúde sexual, a possibilidade de casar e contrair matrimônio com consentimento livre entre os cônjuges, sem coerção, a capacidade das pessoas decidirem sobre ter ou não filhos e quantos, a informação sobre educação sexual, a liberdade de opinião e expressão e os recursos efetivos para que essas violações de direitos sexuais possam ser investigadas e punidas. Esses direitos eles foram atualizados recentemente na Conferência de Beijing sobre os direitos das mulheres e também na Conferência de Yogyakarta, na Indonésia, depois de 10 anos da original, e a de Beijing depois de 25 anos da original, estão atualizando os direitos sexuais e reprodutivos no contexto do gênero e das diversidades, né? Então, essa é uma perspectiva que deveria ser tratada como a perspectiva a ser adotada. Eu estou falando sobre isso porque, infelizmente, no Brasil, apesar de anos, né, 20 ou 30 anos de avanços em relação a esses temas, o Brasil foi uma das lideranças globais na discussão desses temas, houve um certo retrocesso e as pessoas e as instituições têm uma certa dúvida se podem ou não falar ou tratar desses temas, e eu trago, então, essa dimensão programática justamente para que a gente refaça esse pacto no sentido daquilo que é o mais atual e o mais cientificamente embasado nesse campo hoje. Eu trago aqui, por exemplo, para vocês uma revisão sistemática, uma meta-análise que mostra, então, que a educação sexual do contexto escolar ela é muito eficaz no país de baixa e média renda para diminuir o risco por HIV, isso não há dúvida, vários estudos aqui mostrando isso. Além disso, a educação sexual no contexto da escola ela é capaz de melhorar a saúde sexual no sentido de reduzir comportamentos sexuais de risco e gravidez indesejada na adolescência. Ela é também muito eficaz para reduzir o abuso sexual na infância, quando as crianças são ensinadas como a identificar e denunciar as situações de abuso sexual, então é muita evidência sobre isso. Também é muita evidência mostrando que a educação sexual na escola é capaz de reduzir o preconceito contra as diversidades sexuais e de gênero e a violência contra as populações LGBT e contra as mulheres. E nós temos aqui, então, uma outra pesquisa que mostra que não só na infância, mas também na adolescência e na universidade, os programas para reduzir o abuso e o assédio sexual são eficazes para treinar as vítimas a identificar e denunciar os seus agressores e também treinar os agressores, educar os agressores para evitar que sejam abusivos. Eu vou trazer agora, para encaminhar a minha fala em relação àquilo que funciona e não funciona, esse artigo que eu gosto bastante, que é dessa pesquisadora chamada Tiffany Jones, da Austrália, de Melbourne, da Austrália, e que ela vai trazer 4 perspectivas para serem trabalhadas e pensadas do ponto de vista institucional no contexto escolar em relação à educação sexual. Então, aqui, com essa perspectiva que eu vou falar aquilo que funciona e não funciona e o que poderia ser um cardápio assim, para as instituições enfrentarem esses temas. Eu trago isso de um ponto de vista mais congregado, porque, na minha perspectiva, as questões relacionadas à sexualidade ou ao gênero, elas têm que ser enfrentadas juntas, né? Elas têm que ser enfrentadas abertamente. Então, a questão do abuso sexual, ela acaba se concatenando com a dimensão da sexualidade, do gênero, no sentido mais amplo. E esse artigo, ele justamente trabalha esse tema de uma maneira congregada, no sentido mais amplo, e eu acho que nos ajuda a pensar, então, de que forma que institucionalmente as instituições de ensino podem trabalhar essas perspectivas e podem, né, fazer alguma coisa efetiva para enfrentar esse problema. Então, as 4 perspectivas são a tradicional, a liberal, a crítica e a contemporânea. Vamos começar, então, a falar sobre cada uma delas. Deixa eu só tomar uma água aqui. Ok. Então, vou começar falando sobre a perspectiva tradicional. A perspectiva tradicional é uma perspectiva que ela quase, eu diria que, infelizmente, ela é quase que epidérmica, quase que orgânica na maioria das escolas brasileiras. Ela é uma perspectiva
que envolve diferentes estratégias, muitas delas ineficazes e muitas delas mistificadoras da sexualidade e que tomam tempo e, às vezes, recursos financeiros das escolas e dos governos em direção a estratégias que não funcionam. Então, a perspectiva tradicional é aquela que transmite somente os saberes normativos, ou seja, transmite uma certa moralidade, uma certa, inclusive, eventualmente, uma certa apatia em relação aos temas da sexualidade. Então, a autora coloca, por exemplo, que na perspectiva tradicional existe a ideia da cegonha e dos contos de fadas. Então, que a sexualidade na escola poderia ser falada somente a partir de metáforas. Então, a gente vai falar, né, que os bebês estão vendo das cegonhas e contos de fadas, enfim, e não trabalha uma perspectiva, digamos assim, verossímil da sexualidade como uma dimensão da existência humana, né? Claro que eu não estou aqui dizendo que a gente não tem que considerar as diferentes faixas etárias, né, do contexto escolar e as diferentes formas de tratar a sexualidade nas diferentes faixas etárias. Essa perspectiva aqui está colocando que em todas as idades, né, durante todo o ciclo escolar, não se sai da abordagem mistificadora da sexualidade sem tratar dela do ponto de vista da sexualidade enquanto uma dimensão humana, enquanto um aspecto intrínseco da constituição humana. A outra abordagem é a não abordagem, que é simplesmente ignorar o tema. Não, a escola não fala sobre o assunto e, na verdade, quando ela não fala, ela faz, né? Não existe a não abordagem, porque se a escola deixa de tratar a sexualidade ou gênero, ela está sendo conivente com os abusos sexuais que acontecem no âmbito familiar e, eventualmente, inclusive escolar. Ela está sendo conivente com o bullying que acontece entre meninos e meninas, ou entre hétero e homossexuais, ou outras situações de violência que acontecem no próprio âmbito escolar. Então, a não abordagem, na verdade, é uma conivência com a violência. Então, também é uma abordagem que não funciona e ela deve ser evitada. A outra abordagem do bloco tradicional é a moralidade sexual, que é a transmissão de um certo moralismo, assim, no sentido de quais seriam as relações sexuais e quais seriam os papéis de gênero entre homens e mulheres aceitos socialmente naquele determinado contexto e que, portanto, as pessoas ali naquela comunidade escolar deveriam se conformar com uma certa um encaixotamento assim das possibilidades de existência sexual. Eu trago aqui essa perspectiva como também uma perspectiva que não funciona, porque hoje, embora a escola possa insistir numa certa moralidade sexual, todas as crianças e todos os jovens em qualquer escola do mundo hoje estão a um clique de um site de pornografia que provavelmente vai mostrar imagens absolutamente brutais, eventualmente com violências terríveis e sem nenhuma possibilidade de discussão sobre o que seria o consentimento. Então, enquanto a escola trabalha com um certo verniz moralizante, as crianças estão a um clique de distância de todos os sites pornôs que existem no mundo no celular. Então, é um pouco inócuo, isso tem se discutido muito aqui na Itália, por exemplo, que a necessidade da escola enfrentar, né, de uma maneira importante, né, esses conteúdos que as crianças e os jovens têm consumido abertamente e que precisam ser tratados, não no sentido moralizante, mas no sentido realístico, né? Bom, isso é um produto cultural, esse vídeo, por exemplo, essa revista, ele, né, opera por uma lógica de comércio, de mercadoria. Na realidade, as relações sexuais não são assim, né? Então, por exemplo, no caso da pornografia. Um outro aspecto é o aspecto que a sexualidade ficaria conformada apenas nas disciplinas, nas cadeiras, nas aulas de ciências e de biologia. Então, a sexualidade seria reduzida a seus aspectos meramente biológicos ou meramente científicos, no sentido da reprodução, né? Como é que ela funciona. E não no sentido humanístico mais geral, em tratar esse tema, né, em todas as disciplinas, da educação artística até o ensino religioso, por exemplo. Um outro aspecto importante do contexto tradicional são as famosas programas educacionais apenas para abstinência no governo brasileiro atual. Infelizmente, tem se promulgado esse tipo de programa, que não há nenhuma evidência, há assim, bibliotecas escritas sobre isso, mostrando que esses programas somente para abstinência não, eu já vou mostrar alguns dados, não reduzem comportamentos sexuais de risco, não reduzem gravidez na adolescência, e no contexto da disponibilidade de outros programas efetivos, eles se constituem no desperdício de dinheiro e em violações de direitos humanos, no sentido que eles privam, né, jovens de informação consistente em relação à sexualidade. E, por fim, a ideia dos ex-gays, né, ou das terapias conversivas, no sentido que a escola pode se tornar uma espécie de vetor, né, de discussão no sentido normativo de exclusão das possibilidades de orientações sexuais e identidades de gênero não hegemônicas, que também se sabe que não funcionam e só promovem sofrimento.
Eu mencionei para vocês, a Cochrane Library é uma iniciativa do Reino Unido de revisões temáticas e meta-análises, talvez a mais respeitada do mundo. Foi feita uma revisão aqui sobre programas de abstinência, no caso do HIV, em países de alta renda, como se mostrou que eles não funcionam, eles produzem, não reduzem comportamento sexual de risco, não reduzem gravidez indesejada na adolescência. As evidências que mostravam que isso era possível, na verdade, tinham vários vieses e elas acabaram sendo descartadas. Aqui novamente um outro dado específico sobre gravidez na adolescência, os programas que pregam, né, abstinência, somente abstinência, não funcionam, eles só promovem desinformação e alguns, inclusive alguns programas aumentam a gravidez, fazem o contrário, né, aumentam a chance de contrair HIV e AIDS, porque não promovem informação confiável e segura sobre prevenção e aumentam a gravidez na adolescência porque evitam falar sobre o tema, né, e deixam as jovens sem acesso a planejamento familiar. O segundo perspectiva é a perspectiva liberal, que é a ideia que vai se transmitir habilidades e conhecimentos para que a pessoa se desenvolva individualmente. Então, a escola forneceria um painel de informações, um cardápio de informações, e os jovens, né, aceitariam, assim, escolheriam, né, essas informações e utilizariam individualmente na sua vida. Então, nesse pacote estão a educação sexual abrangente, ou seja, a escola vai falar sobre esses temas e vai informar os jovens a respeito da sexualidade e prevenção de comportamento sexual de risco, que é o segundo tópico. Vai fazer uma educação para relacionamentos abusivos, ou seja, vai mostrar o que são relacionamentos consentidos e não consentidos, o que é a violência no contexto de uma relação, o que não é violência. E vai falar sobre questões controversas, entre aspas, vai falar sobre esses temas no sentido do acesso à informação. Então, estão nesse pacote, por exemplo, o planejamento familiar, a ideia de que vai se promover informações sobre direitos sexuais, saúde sexual e reprodutiva, a construção de uma família, os períodos em que isso deve acontecer, os riscos, né, de uma gravidez indesejada na adolescência em relação a uma carreira, caso jovens desejam perseguir uma carreira, enfim, várias questões do contexto do planejamento familiar. E informações, por exemplo, sobre comportamento sexual de risco, uso de camisinha, o compartilhamento de seringas, informações a respeito dessas situações, né? Mas nós temos outras perspectivas que eu gostaria de comentar com vocês. Outra perspectiva é a perspectiva crítica, que é uma perspectiva que assume que a escola tem um papel dentro de um conjunto maior de instituições da sociedade para uma ação coletiva em prol de uma cidadania, e a escola, então, seria um espaço de interação entre o público e o privado, e que é possível que promova mudanças a partir do trabalho com esses jovens e da sociedade como um todo. Então, nessa perspectiva crítica estão, por exemplo, a proposta de trabalhar a ideia da política sexual, ou seja, que a sexualidade ela tem uma dimensão política, não no sentido partidário, mas no sentido da, por exemplo, invisibilização das mulheres no espaço de trabalho, da aceitação quase que a crítica de assédio sexual em vários ambientes no Brasil, por exemplo, em estádios de futebol. Então, nesse sentido, né, a discriminação em relação à população LGBT, né, por que ela acontece. Então, a escola vai trabalhar esses temas de por que acontecem determinadas situações em determinados contextos para determinadas pessoas. A escola, então, vai trabalhar com políticas explícitas de combate à discriminação e ao assédio sexual dentro e fora da escola. Vai falar abertamente sobre direitos sexuais e reprodutivos, não no sentido de informar os jovens, mas no sentido de mostrar que eles têm esses direitos, né? Que esses direitos estão disponíveis para esses jovens em convenções internacionais, assegurados por organismos internacionais. Vai trabalhar, então, em prol da inclusão e da justiça social de meninas e jovens, né? Por exemplo, meninas na ciência, que tem se discutido muito, né? A ausência de meninas nas áreas de ciências exatas. Então, a escola vai trabalhar ativamente para incluir as meninas nesses espaços que depois vão implicar na distribuição desigual de renda entre homens e mulheres. Vai incluir população trans, por exemplo, que se sabe que a evasão escolar em população trans é altíssima, que acaba jogando essas pessoas para o trabalho sexual, para a subsistência. E, então, a escola vai trabalhar nesse sentido. A escola, então, se converte como um espaço seguro e de apoio, comunidade de cuidado. A escola, então, visibiliza que ela vai ser um espaço de acolhida desses jovens que possivelmente sofrem violência nas suas comunidades e suas famílias. A escola vai trabalhar ativamente para não ser um espaço que reproduz essa violência que acontece em outros âmbitos. Vai visibilizar o orgulho da população LGBT nesse sentido e o feminismo, né? Então, trabalha, do ponto de vista da política sexual, nesses temas, né? Ela vai visibilizar esses temas. Então, tem datas de celebração do contexto das mulheres, tem datas de celebração do contexto LGBT. Então, empodera os polos mais fracos, né, da violência sexual e de gênero, nesse sentido. Então, aqui nesse contexto crítico, existem várias iniciativas.
Por exemplo, essa iniciativa do Canadá, que chama No Homophobes, que é a ideia de mostrar no Twitter, mas para fora do Twitter também, diferentes expressões que os jovens falam e que são muito aviltantes para a população LGBT. Por exemplo, bicha, né, que seria faggot em inglês, ou dyke, que seria sapatão, sei lá, em português é difícil traduzir, mas visibiliza, então, como os jovens falam isso e como essas falas podem ser aviltantes, né, para a população LGBT. Então, a escola se torna parceira de iniciativas como essa, né, do uso da linguagem, que ela pode ser violenta, então, comunicação não violenta. Ou, por exemplo, shortinho não é convite, né, a ideia de que as meninas não são culpadas por serem vítimas, a gente não vai culpabilizar as vítimas pelo assédio. Então, essa ideia de que a roupa não é um convite, né, existe a conivência, não é não. Então, falar dos jovens, essa aqui é uma campanha do Conselho de Serviço Social. Então, a ideia de falar, de Conselho de Enfermagem do Rio Grande do Sul, desculpa, a ideia é falar, então, sobre esses temas abertamente na escola, educação não violenta para evitar o assédio, né? Ou outra campanha aqui da Unicef, da UNAIDS, no contexto asiático, né? O meu corpo é meu corpo, minha vida é minha vida. Então, os direitos sexuais e reprodutivos das meninas em relação ao consentimento na sexualidade. Também a escola se torna parceira, né, dessa visão. Ou a ideia dos safe spaces, que isso é muito comum nos Estados Unidos, né? Diversas escolas dos Estados Unidos assinam essas campanhas do safe space, né? Então, essa escola é um espaço seguro para as pessoas LGBT, a escola, então, faz atividades e acolhe a violência que esses jovens possam sofrer na família ou fora da sociedade, né? Ou GRIS, em Montreal, que eu conheci a iniciativa quando eu estive em Montreal alguns anos atrás, que é uma iniciativa para desmistificar a homossexualidade e a bissexualidade na escola, em que essa iniciativa ela chama ex-alunos dos colégios que saíram do armário, digamos assim, ou inclusive meninas que sofreram violência sexual e que superaram essa violência sexual, então eles chamam pessoas que passaram por grandes privações ou grandes violências em relação à sua sexualidade, ao seu gênero, e estudaram no colégio, e agora, enquanto adultos, pessoas já inseridas na sociedade, elas retornam no colégio para falar com as crianças e com os jovens sobre as suas experiências. Olha, eu estudei nesse colégio, eu passei por uma experiência de violência sexual na família ou no colégio, ou eu fui uma menina lésbica, estudei aqui, tive muita dificuldade, enfim, mas hoje eu saí e eu sou uma pessoa, né, inserida na sociedade, então vai dar certo. E esse trabalho já acontece há quase 20 anos, já é bastante estudado, documentado, as evidências de sucesso, no sentido de diminuir a violência e discriminação por parte de agressores e melhorar a saúde mental por parte dos jovens que poderiam ser vítimas desse caso, né? Então, uma iniciativa de Montreal muito interessante. E, por fim, eu vou terminar falando da perspectiva contemporânea, que é a perspectiva mais atual, digamos assim, no sentido do que se tem discutido no campo da sexualidade e do gênero, que é explorar teoricamente a sexualidade, o sexo e o gênero, as estruturas e as posições sociais no sentido mais complexo. Então, é uma educação para a diversidade, não uma educação somente voltada para a sexualidade e para o gênero, mas uma educação para a diversidade. Eu vou entrar em uma explicação mais específica. Uma educação multicultural e interseccional, no sentido que diferentes grupos sociais que operam a partir de diferentes marcadores sociais podem ter diferentes compreensões sobre a sexualidade. Para alguns grupos sociais de mais baixa renda, por exemplo, a questão da gravidez pode ser mais precoce no sentido de uma certa normativa social que entende que as meninas daquela comunidade precisam ser mães para serem entendidas enquanto sujeitos, né? E que existe já um percurso, uma estrutura social naquele grupo para acomodar isso. Já outras classes sociais, outros grupos sociais, talvez a maternidade vai ser postergada até os 50 anos, como a gente tem visto agora algumas celebridades, né, que fazem congelamento das células sexuais para depois terem filhos muito mais tarde, priorizando a carreira. Então, existe um olhar a respeito da diversidade, de como esses temas vão se interseccionando a partir de diferentes marcadores sociais, de religiosidade, de raça, cor, etnia, de classe social, de região do país. Mas também tem um olhar em relação às relações de poder que produzem, por exemplo, diferentes formas de discriminação em relação a grupos sociais que são mais marginalizados. Então, a escola vai trabalhar com esses temas, discutindo, então, por que isso acontece, né? Quais são os mecanismos de poder, por que, infelizmente, as meninas ainda estão fora do mercado de trabalho, no sentido da renda igualitária entre homens, por exemplo. E, por fim, essa ideia do identitarismo e da ideia queer, o que é isso? Que a escola, então, nesse contexto, não vai trabalhar somente uma perspectiva identitária, no sentido assim, nós vamos trabalhar, então, com a questão das meninas, com a questão LGBT. Não, a escola vai trabalhar com uma perspectiva pós-identitária, porque a gente não sabe o que no futuro essas configurações de sexualidade e gênero vão ter. A gente não tem uma certeza ou uma noção de como elas vão ser no futuro. Então, a escola, ao invés de trabalhar com perspectivas identitárias, trabalha com a perspectiva da diversidade. Não importa como as pessoas se considerem ou como as pessoas se constroem, o que importa é que
a sociedade, a escola, ela tem que ser parceira da diversidade, né, no sentido amplo do debate, e não no sentido específico, que é o sentido identitário, por exemplo. Então, esse seria a perspectiva contemporânea no Brasil, das expoentes, é a professora Guacira Lopes Louro, da Faculdade de Educação da URGS, que trabalha, né, brilhantemente com essa perspectiva de educação para a diversidade, numa perspectiva pós-identitária, nesse sentido de que a gente não vai se reduzir a grupos, né, específicos, mas trabalhar num contexto mais amplo. E aí aqui dentro entra, por exemplo, esse pacote de celebrar a diversidade, né, multiculturalmente na escola, ou, por exemplo, adotar, no sentido dos currículos, diferentes tipos de materiais que possam iluminar. Por exemplo, aqui na literatura, eu trago essa autora, Natália Polestro, que é lá da minha região, ela é de Bento Gonçalves, eu sou natural de Garibaldi. Ela escreveu esse livro chamado Amora, que trata dos temas LGBTs, já foi premiado mundo afora, e ele, inclusive, está no Programa Nacional do Livro Didático. Então, por exemplo, é essa perspectiva que vai incluir diferentes visões de mundo, né, da população negra, da população lésbica, dentro do currículo, no sentido não específico, né? Não, agora nós falaremos sobre as questões de sexualidade. Não, no sentido abrangente, né? Então, por exemplo, na literatura, a gente pode ler uma autora que trabalha, brasileira, com um tema que, por acaso, fala da sexualidade, mas que pensando no sentido da diversidade. E entra essa perspectiva que é muito forte no contexto dos estudos da deficiência, da inclusão das pessoas com deficiência, que é a perspectiva da equidade ou da justiça, né? Então, nós temos, se a gente fosse pensar na igualdade, né, a gente dá as mesmas condições para todas as pessoas, algumas pessoas, né, vão ficar de fora. A gente pode criar mecanismos equitativos, né, dando mais uma caixa aqui para esse aqui mais baixinho, que ele vai conseguir enxergar o jogo de futebol como as outras pessoas, mas, na verdade, a gente deveria caminhar, e acho que essa perspectiva contemporânea vai nessa direção, no sentido da justiça, em que a gente vai remover, então, as amarras, né, as estruturas de poder que estão causando, né, essas diferentes aos diferentes acessos da sociedade, no sentido que todos vão poder enxergar o jogo igual. Então, a escola se torna parceira nessa ideia de que a gente vai incluir, né? Eu falei da deficiência porque essa é a perspectiva, então, que ao invés de a gente ter uma escada na escola, a gente faz uma rampa que garante que todo mundo possa acessar a escola, tanto quem está de cadeira de rodas quanto quem caminha. Então, né, nesse sentido, seria uma rampa social, né? Que a gente está falando aqui de um aspecto social, que é a sexualidade e o gênero, e não um aspecto físico, que é a questão da locomoção. Enfim, eu me encaminho para o final agora, só para falar, então, no geral aqui, né, esses 4 discursos. O tradicional é aquele que quer encaixar os jovens na sociedade, transmitindo ideias restritas, podendo negar, de certa forma, a diversidade e, nesse caso, direitos sexuais e reprodutivos. O liberal entende o educador, o professor ou a professora, como um facilitador que vai auxiliar no processo de preparação para a vida no sentido geral. Nesse caso, o processo responsabiliza a pessoa né, para fazer suas escolhas a partir da informação que a escola provê. O crítico identifica e questiona as desigualdades, as marginalizações presentes na sociedade em relação à sexualidade e aos gêneros, e a escola se torna um espaço seguro e promotor da mudança, então, junto com os jovens. E o contemporâneo apresenta de forma mais reflexiva e questionadora a sociedade, considerando que ela está sempre aberta às mudanças, e a escola também. A diversidade e a multiplicidade devem ser tratadas como ponto de partida para a educação sexual, para além dos modelos únicos. Então, a gente parte da multiplicidade e da diversidade e pensa, então, a sociedade como esse espaço aberto de transformação. Claro que esse cardápio aqui vai ser adaptado para diferentes faixas etárias e diferentes momentos da formação. Eu trago aqui, né, para vocês terem uma ideia do que existe e daquilo que não funciona, que é o caso do tradicional. Eu vou finalizar mostrando alguns materiais, a professora Jane vai discutir isso com mais atenção, eu imagino. Por exemplo, a Unesco tem uma cartilha maravilhosa em português brasileiro sobre orientações técnicas internacionais baseadas em evidência para a sexualidade. Temos aqui o guia, né, de materiais possíveis, então uma série de informações, né, para violência de gênero, segurança sexual, bem-estar subjetivo, corpo humano, enfim, né, direitos sexuais e reprodutivos para serem usados na escola no Brasil. A ONU também possui outras cartilhas específicas para as questões LGBT. Essa campanha Nascidos Livres e Iguais é uma campanha das Nações Unidas como um todo, independente das agências, que tem uma série de materiais em português brasileiro para ser usado também no contexto escolar. Eu trago aqui essa campanha da Anistia Internacional, falando que a educação sexual é um direito humano, no sentido que os direitos sexuais e reprodutivos são direitos humanos, hoje a gente entende assim. E eu vou finalizar com essa campanha do governo do Rio Grande do Sul, de alguns anos atrás, que eu acho que inverte, né, a questão, e que eu acho que essa é a perspectiva que tem que ser adotada nesse paradigma que eu tenho trazido,
que é descobrir que o meu filho é homofóbico. Ou seja, a escola, então, ela não acha que o problema é a sexualidade de gênero. O problema são as questões de sexualidade e gênero que eclodem na escola. Não, isso vai eclodir sempre, porque são, infelizmente, algumas questões, inclusive de violência, são intrínsecas, né, à natureza humana, e a escola tem que se tornar a intrínseca no sentido que acontece em diferentes sociedades, em diferentes momentos históricos, a escola tem que se tornar o espaço que combate, né, e que cria mecanismos de enfrentamento e de resiliência. Então, eu gosto dessa campanha porque ela inverte, não é? O problema não é a vítima, né, ou a homofobia, ou a pessoa LGBT, ou a pessoa que é vítima de um abuso. Não, o problema é o abusador, é o homofóbico. Eu gosto dessa campanha por isso, e eu acho que é a mensagem que tem que ser passada. Eu finalizo, então, aqui com o meu grupo de pesquisa lá da PUC, o Preconceito e Vulnerabilidade em Processos Psicossociais, meu e-mail. Esse é o nosso site do grupo de pesquisa, que tem os projetos, enfim, vocês podem acompanhar as coisas que a gente tem desenvolvido. Eu fico à disposição para falar sobre esses temas e outros no debate. Muito obrigado. Agradecemos ao Dr. Ângelo pelas contribuições excelentes. Como reflexão 2 do nosso painel de hoje, a gente vai abordar o tema professores como agentes de prevenção ao abuso sexual. Eu gostaria de dar as boas-vindas à doutora Jane Felipe de Souza, e vou ler o seu currículo, né? A doutora Jane possui graduação e licenciatura plena em psicologia pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em educação pela Universidade Federal Fluminense, doutorado em educação pela URGS, pós-doutorado na área de cultura visual pela Universidade de Barcelona, no PPG Edu, tem atuado na linha de pesquisa, educação, sexualidade e relações de gênero no eixo temático infância, gênero e sexualidade. Integra o GERG, que é o Grupo de Estudos de Educação e Relações de Gênero, e coordena o GLEM, o Grupo de Estudos em Educação Infantil e Infâncias, sendo uma de suas fundadoras. Só queria ressaltar que o chat está aberto para as manifestações, comentários, perguntas, então participem. Doutora Jane, a palavra está contigo, bem-vinda. Obrigada, queria agradecer imensamente o convite que me foi feito para participar desse evento. Então, agradeço ao irmão Inácio, ao irmão Sandro, à doutora Gibsi. Também é um prazer rever aqui o meu querido colega Ângelo, que está no seu pós-doutorado em Roma, e agradecer a todas as pessoas que nos assistem. Eu gostaria, então, de iniciar essa minha fala mostrando a importância da gente discutir esses temas. Então, queria só reforçar essa ideia, né, da nossa linha de pesquisa. Eu, enfim, sou professora da URGS, do pós-graduação, atuando na linha de pesquisa Educação, Sexualidade e Relações de Gênero, no eixo temático Infâncias, Gênero e Sexualidade. Também muito me orgulha fazer parte do GERG, que é o Grupo de Estudos de Educação e Relações de Gênero, que é um dos mais antigos do Brasil, e foi criado em 95 pela professora doutora Guacira Lopes Louro, e também atuamos no GEIM, que é o Grupo de Estudos de Educação Infantil e Infâncias, onde nós discutimos também essas temáticas de gênero, sexualidade, violência contra as crianças. Então, é bem importante a gente entender de onde a gente fala a nossa trajetória de pesquisa. Jane, eu só vou te pedir para colocar no modo apresentação, clicando ali embaixo. Obrigada. Deixa eu ver aqui. Isso, aí embaixo. Só um pouquinho. À esquerda. Espera aí.
É que está aparecendo uma outra barra aqui que está me impedindo de... Peraí. Então, mantenha assim, se não der, porque é embaixo ali, aí do lado da esquerda, no outro lado, onde tem o... Ou F5 no teclado também pode ser. Peraí. Mas eu acho que podemos deixar assim, porque está dando para ler. Né? Dá para ver, né? Tá. Uhum. Porque aparece bem uma outra barra aqui que eu não estou conseguindo tirar para clicar no modo de apresentação. Bom, vamos lá então. Há pouco tempo, a gente encerrou uma pesquisa internacional em parceria Brasil-Espanha, chamada Violências de Gênero, Amor Romântico e Famílias, entre idealizações e invisibilidades, os maus tratos emocionais e a morte. A ideia com essa pesquisa era estabelecer estratégias de como trabalhar o tema dos maus tratos emocionais na formação docente, tanto inicial quanto continuada, a partir da perspectiva de gênero, nos cursos de pedagogia e psicologia. Então, essa pesquisa envolveu várias instituições aqui do Rio Grande do Sul e algumas instituições também da Espanha, não só da Universidade de Extremadura. A gente, então, fez um questionário tentando perceber como as mulheres, as jovens, né, estudantes dos cursos de pedagogia e psicologia tinham vivenciado as questões de maus tratos emocionais, porque esses maus tratos, eles são, em geral, a porta de entrada para outras violências. Então, a partir dos resultados dessa pesquisa, a gente pensou também em outra pesquisa abordando especificamente as infâncias, que é uma pesquisa que começou no ano passado e que se chama Ignorar para Cobertar ou Informar para Proteger. Scripts de Gênero e Sexualidade na Prevenção das Violências contra Crianças. Nessa pesquisa, a gente já tem alguns resultados a respeito da violência contra os meninos, que muitas vezes é uma violência sexual extremamente invisibilizada, e depois, ao longo do debate, a gente pode, enfim, aprofundar mais e mostrar alguns desses resultados. Bom, Dani, desculpa te interromper, mas a Lu está insistindo comigo para tu pressionar F5, que ela disse que pressionando F5 daí vira aí. Tá. Isso aí. Desculpa. Tá. Então, a gente entende a violência e o abuso sexual. Eu acho importante eu pontuar para vocês que toda vez que eu falo em abuso, eu uso a palavra violência na frente, para demarcar o quanto o abuso ele é uma violência. Porque a gente vai ver várias formas de abuso que podem acontecer até aparentemente de forma carinhosa, mas ele é sempre uma violência. Então, se constitui, na sua definição, como qualquer interação entre uma criança e um adulto, ou uma outra criança ou adolescente mais velho, quando essa criança menor ela é usada para estimulação sexual do agressor ou do observador, né? Então, pode incluir o abuso, comportamentos de toque no corpo ou não, como a prática de voyeurismo, né, que é só aquela coisa de contemplar o corpo nu de uma criança, ou também inclui exibicionismos ou incentivo ou utilização da criança para fins pornográficos ou simplesmente expor a criança à pornografia. Então, é importante a gente entender que crianças de todas as idades, raças, etnias e origens econômicas sofrem ou podem sofrer a violência e o abuso sexual. Então, também, eu acho que é importante a gente pensar que o abuso sexual infantil é considerado pela OMS como um dos maiores problemas
de saúde pública, né? Então, aqui a gente aponta dados assim muito preocupantes trazidos pela Unicef, que mostram que 3/4 das crianças nessa faixa de 2 a 4 anos no mundo sofrem algum tipo de violência psicológica ou punição física. Isso dá um número bem importante, né, de crianças, e também 1 em cada 4 crianças menores de 5 anos vive com uma mãe que é vítima de violência, o que daria aproximadamente 177 milhões de crianças. E no Brasil, quase 60% das crianças que presenciam as agressões físicas sofridas pelas mães acabam tendo impactos muito importantes na sua vida, inclusive na sua vida escolar. E 22,91% das crianças também sofrem essa violência intrafamiliar, não é? Algumas estatísticas também mostram que as violências sofridas por crianças e adolescentes, o tipo mais comum é o estupro. Então, 62% de crianças e 70,4% em adolescentes, né? Então, o Ministério da Saúde, é importante lembrar que ele considera violência sexual assédio, estupro, pornografia infantil e exploração sexual. Bom, aí vocês podem observar a faixa etária das crianças mais atingidas, a faixa etária de 1 a 5 anos e também a faixa etária de jovens, né, entre 10 e 14 anos. E a maioria dessas violações ocorre dentro de casa e é cometida por homens, pais, padrastos, tios, irmãos mais velhos, primos, e por aí vai, e amigos da família, tá? O Atlas da Violência 2018, eu recomendo que vocês olhem com atenção o Atlas da Violência, publicado pelo próprio governo, porque assim, a cada ano sai um Atlas da Violência, e se a gente for pegar esse Atlas de 2018, a gente vai ver que 68% dos registros no sistema de saúde se referem ao estupro de menores, né? Então, são dados muito preocupantes, e também esses dados mostram que o perpetrador da violência é sempre um conhecido da vítima, e também essa violência ela acaba se repetindo. Vocês devem lembrar recentemente do caso da menina de 10 anos que ficou grávida do tio. Aquela violência não aconteceu apenas uma vez, era algo que se repetia. Então, essas questões todas de violência, de abandono, de negligência, mostram um tema muito importante para nós, que é essa idealização de família, idealização de maternidade, porque muitas vezes as próprias mães são coniventes, ou a família toda é conivente com o abuso e também com a exploração sexual, né? Então, vejam que 78,5% dos casos ocorreu na própria residência da vítima. Uma coisa importante que o doutor Ângelo já tinha chamado a atenção é que houve, com a pandemia, um aumento considerável das violações contra crianças e contra mulheres, inclusive aumento de feminicídios. O Brasil ocupa a 5ª posição no mundo nesse ranking de violência contra as mulheres, né? Então, a gente vê aqui que a violência doméstica, nessa manchete, aumentou brutalmente com a pandemia, né? 75% corresponde a estupro, e também, de novo, o problema da subnotificação fica muito mais evidenciado, porque as pessoas estão confinadas e as crianças ou mesmo as mulheres não têm a quem recorrer, porque a escola é
um espaço importante de proteção, né? As crianças e os jovens acabam muitas vezes tendo na figura do professor e da professora alguém que pode apoiar, que pode ouvir, que pode, de alguma forma, intervir na situação de violência ou na situação de angústia pelas quais essa criança e esse jovem passam, né? Aqui, alguns sinais de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, que a gente pode entender como isso se dá e quais são os sinais que podem nos colocar em alerta para esse tipo de violência. É importante dizer aqui que existem duas facetas da violência que se interrelacionam, e que podem ser entendidas nas suas especificidades. E são duas coisas um pouco diferentes. Uma questão é o abuso sexual, a violência, o abuso sexual, né, que consiste no ato ou jogo sexual em que o adulto submete a criança ou adolescente, porque aqui está em jogo uma relação de poder que é desigual. A criança, muitas vezes, não tem informação e não tem elementos para reagir a determinadas situações. Então, esse adulto começa a estimular sexualmente essa criança ou esse adolescente, tanto pela força física quanto pela ameaça, ou através de estratégias de sedução ou ofertando presentes. Muitas vezes, o adulto estabelece um jogo perverso com a criança, dizendo, olha, você é uma criança especial, então esse aqui é o nosso jogo, esse aqui é o nosso segredo. Já a exploração sexual, ela compreende o abuso praticado contra essa criança ou contra esse adolescente, mas para algum ganho, né? Então, a família, muitas vezes, lucra com a estimulação dessa criança na vida sexual. Eu orientei uma pesquisa de doutorado da professora Monize Serpa, onde ela estudou vários processos, ela estudou não só abrigos de meninas aqui no Rio Grande do Sul, mas ela estudou também processos, inquéritos, e 17 inquéritos, e num deles, a mãe explorava sexualmente a menina de 5 anos. A mãe dizia para a menina, olha, você vai arrumar o seu quarto bem bonito hoje, porque hoje você vai receber o seu namorado. A menina tinha apenas 5 anos. O namorado era um idoso, né, que dava dinheiro para essa mãe. Então, essa menina, na medida que ela foi crescendo, ela foi se dando conta do que significava tudo aquilo, né? Então, a exploração sexual, ela tem essa questão do ganho financeiro, da exploração dessa criança sexualmente. Bom, quais são as formas de violência? Existe o abuso sem contato físico, que pode se caracterizar por um assédio, né, por propostas de relações sexuais, enfim, que geralmente ocorre em função desse poder, né, entre o adulto, a criança ou adolescente. Pode ser também um abuso sexual verbal, onde existem conversas abertas sobre atividades sexuais, objetivando despertar o interesse da criança ou do adolescente, né, nessa temática. E também existem telefonemas obscenos, exibicionismos e pornografia, né, que é uma forma de abuso que pode ser enquadrada nessa exploração sexual. E o abuso com contato físico, né, que já seria esse ato físico genital, que inclui carícias nos órgãos genitais e tentativas de relações sexuais. Então, tudo isso pode ser tipificado aqui como atentado violento ao pudor, corrupção de menores, sedução e estupro. Eu acho que é importante considerar que faz algum tempo que a lei, em 2009, ela mudou, porque antes estupro era considerado só uma conjunção carnal, né, uma violência contra as mulheres. No entanto, hoje a gente entende que, na verdade, crianças, sejam meninas ou meninos, também, ou jovens, enfim, podem ser estuprados, né? São estuprados. Então,
a nomenclatura mudou de mulher para alguém, qualquer pessoa que tenha esse tipo, seja vítima desse tipo de violação. Aqui alguns sinais que nós devemos estar atentos, né, e atentas, que podem indicar que a criança ou adolescente está passando por alguma situação de violência e abuso. Então, prestar atenção nas mudanças de comportamento, às vezes mudanças repentinas de comportamento, né? Uma criança que de repente passa a ser retraída, ou com medo, né? Com medo de algum adulto específico, ou com medo de ficar trancada sozinha, enfim. Também proximidades excessivas, a violência costuma ser praticada em geral por pessoas próximas da família ou dentro da própria família. Esse abusador, em geral, ele manipula emocionalmente a criança, que não percebe o que está acontecendo, ela fica muitas vezes confusa, né? Então, esse abusador, por desfrutar dessa confiança no âmbito familiar, ele acaba ganhando a confiança dessa criança e estabelecendo um pacto de silêncio com ela. Também comportamentos infantis repentinos, por exemplo, uma criança mesmo ou um jovem que regride, né, a determinados comportamentos. Também esse silêncio predominante, porque muitas vezes, para manter a vítima em silêncio, o abusador costuma fazer ameaças explícitas, né, de violência física, mental, chantagens, ou então presentes ou fornecimento de algum tipo de vantagem, né? Então, é bem importante que a gente ensine as crianças que não deve haver segredos. Se um adulto ou uma criança mais velha começar a propor uma relação ou estabelecer um comportamento que exija segredos, ela precisa contar isso para algum adulto da sua confiança, né? Então, também as mudanças de hábitos súbitas dessa criança vítima de violência ou desse adolescente. Também perturbações no sono, terrores noturno, falta de concentração, uma aparência descuidada, que muitas vezes isso é muito comum nos adolescentes, essa aparência descuidada, ela tem a intenção de não ser mais um corpo atrativo para o abusador, né? Então, além também, um outro ponto importante são comportamentos sexuais muito fora do padrão etário, né? Então, por exemplo, crianças pequenas que apresentam um interesse excessivo em brincadeiras de cunho sexual, ou que usam palavras, ou fazem desenhos muito referentes às partes íntimas. Isso pode estar indicando que essa criança está sendo vítima de violência, abuso sexual, né? É importante entender que a escola faz parte de uma rede de proteção, não só as unidades de saúde, da assistência social, dos direitos humanos, mas a educação faz parte importante dessa rede de proteção, e o ideal é que essas instâncias atuem em conjunto, né? Também é importante que professoras e professores e todas as pessoas que atuam na escola, ou que de alguma forma prestam algum tipo de serviço às crianças, possam identificar essa situação, possam ter uma intervenção adequada para proteger essa criança quando ela tem os seus direitos violados. Em São Paulo, por exemplo, há uma parceria global pelo fim da violência contra crianças e adolescentes, né, que é uma iniciativa importante da ONU, com diferentes governos, diferentes países, organizações internacionais, sociedade civil. Então, é importante que a gente entenda que a escola é uma rede protetiva. E aí eu quero assim, dizer muito
veementemente que as pessoas que acham que a escola é apenas um lugar para ensinar a ler, escrever, contar e dar aulas de ciências, e que o professor e a professora são apenas meros instrumentos de repasse de conteúdos, não entendem, de fato, qual é o papel da escola, que a escola é um local de produção e ampliação do conhecimento em todos os níveis de ensino, desde a educação infantil até a universidade. A escola é um local de acolher dúvidas, curiosidades, interesses das crianças e dos jovens, por mais difíceis que sejam esses temas, por exemplo, morte, violência, sexualidade, enfim. Então, nesse sentido, não deve haver temas proibidos na escola. A escola é um lugar de formação de cidadãos éticos e críticos, de sujeitos pensantes. Então, por exemplo, quando a professora aparta uma briga de duas criancinhas na educação infantil, porque as duas querem a mesma bola, o mesmo brinquedo ao mesmo tempo, ali a professora está ensinando ética, cidadania, porque ela está ensinando que a gente não ganha as coisas no grito ou no soco, que a gente tem que negociar, que a gente tem que entrar em entendimento com o outro. Isso é exercício ético e cidadão. Então, é importante a gente entender isso, né? Então, a escola, ela também é um local de problematização dos preconceitos e das violências, tendo como o eixo condutor os direitos humanos fundamentais, como o meu colega Ângelo aqui já pontuou. E, nesse sentido, é fundamental a formação docente, tanto a formação inicial quanto a formação continuada de professores e professoras dentro dessas temáticas que a gente considera temáticas sensíveis. Por exemplo, a sexualidade, ela tem sido um grande tabu ainda hoje no século XXI, e é interessante que isso se dê dessa forma, é realmente espantoso, já que todos nós somos fruto de um encontro sexual, de um exercício da sexualidade. Então, assim como a gente trabalha com as crianças sobre aparelho digestório, aparelho respiratório, a gente poderia também, deveria discutir o aparelho sexual. Então, muitas vezes, as temáticas da sexualidade, elas são pontuais na escola, apenas para apagar incêndios. Por exemplo, nessa escola tendo muita gravidez na adolescência, então vamos chamar uma palestrante de fora e vamos discutir isso. Ou então, essa tarefa fica apenas a cargo da professora ou do professor de biologia, né? Dentro daquela perspectiva muito biologicista apenas, mas a gente tem que falar de cultura, a gente tem que falar de tempo histórico quando a gente discute sexualidade e violência. Também a escola ela é um espaço importante para divulgação da arte através da literatura, do cinema, do teatro, de exposições, porque a gente pode falar desses temas tão difíceis através dessas modalidades artísticas, né? Então, é muito importante que a gente entenda sobre a importância da escola dentro dessa rede protetiva, e é fundamental que os professores e as professoras tenham uma formação consistente para poder atuar de uma forma que favoreça essas crianças e esses adolescentes nas suas curiosidades, nas suas angústias. Então, no que consiste especificamente a educação sexual na escola? Alguns autores e autoras chamam educação para a sexualidade. Bom, a gente discute, né? A gente pretende uma preparação para esse exercício da sexualidade, que não deve, quando a gente fala de sexualidade, a gente não deve confundir isso com sexo ou reduzi-la a ato sexual. Sexo, para ser bem didática aqui, é um termo usado para descrever as diferenças anatômicas,
né, internas e externas ao corpo, e o termo também é usado como sinônimo de ato sexual, por exemplo, fazer sexo. Só que sexualidade é algo muito mais amplo. A sexualidade, ela tem a ver com crenças, com comportamentos, com relações, com identidades sexuais que são socialmente construídas e historicamente modeladas, que se relacionam com o corpo e seus prazeres. Por exemplo, como nós administramos o nosso desejo, como nós administramos as nossas relações afetivas. Isso tudo tem a ver com sexualidade, que é uma dimensão muito mais ampla do que simplesmente reduzi-la a ato sexual, como a gente muitas vezes ouve pessoas, até gestores ou gestoras, falando dessa forma tão estreita sobre esse assunto tão importante. Bom, então nós podemos dizer que a educação sexual na escola ela é fundamental para prevenir uma série de coisas, mas ela não deve ser vista apenas, a sexualidade não deve ser vista apenas no âmbito daquilo que é perigoso, né? Então, muitas vezes a sexualidade, quando ela é discutida apenas sob viés do medo, da morte, da doença. No entanto, a gente precisa entendê-la de forma mais ampla, porque ela envolve o conhecimento do próprio corpo, é uma das formas mais eficazes de enfrentamento à violência sexual. Educação sexual não é ensinar a criança a fazer sexo ou conhecer os genitais, ou ainda de como são feitos os bebês. Não se restringe a isso. Educação sexual na escola é discutir autoproteção, consentimento, integridade do corpo, sentimentos, emoções, autoestima, higiene, saúde, identidade. A educação sexual, ela é uma função da família, ninguém duvida disso, mas ela também é uma obrigação da escola, em todos os níveis de ensino. Então, a educação sexual, ela tem caráter protetivo. Isso significa dizer que informar é proteger e ignorar é acobertar a violência. Muitas famílias dizem, eu não quero que se discuta sexualidade na escola. Só que, ao fazer isso, de certa forma, você está levando a sua criança a não se proteger adequadamente de possíveis violências, né? Então, é fundamental que a gente entenda a importância de discutir esses temas na escola. Eu trabalho com o conceito de scripts de gênero. É importante referir que, muitas vezes, as pessoas também confundem o conceito de identidade de gênero com identidades sexuais, que são coisas diferentes. Então, quando eu falo de gênero, scripts de gênero, eu estou falando de roteiros, definições, normas, apontamentos, às vezes negociáveis, outras vezes, dependendo do contexto histórico, social e cultural, não são tão negociáveis assim, que prescrevem e pautam as condutas dos sujeitos, pelo simples fato deles terem nascido com um determinado órgão genital. Bom, se você é menino, você tem que se comportar dessa forma, se você é menina, tem que se comportar de outra forma. Então, a gente acaba educando, muitas vezes, as crianças dentro daquilo que a gente chama de uma oposição binária, né? Então, muitas vezes, quando esses scripts são ignorados ou são rompidos, ou são modificados de alguma forma, os sujeitos podem sofrer algum tipo de sanção, algum tipo de discriminação. Por exemplo, o menino que não gosta de futebol, mas ele gosta, sei lá, de brincar no canto da casinha, muitas vezes ele pode ser mal interpretado, mal visto, e associar isso a uma futura homossexualidade, o que também é uma violência contra essas crianças, né? Que são muitas vezes perseguidas pelo simples fato de não corresponderem a um determinado padrão que a gente mesmo cria na nossa sociedade, né? Então, é importante a gente entender que essas expectativas em torno das masculinidades e das feminilidades,
elas são socialmente construídas e variam de acordo com o tempo histórico, a cultura na qual o sujeito está inserido, e ela está atravessada por vários outros fatores, como geração, classe social, raça, etc. Eu tenho trabalhado, vou encaminhando aqui o encerramento da minha fala, discutindo muito rapidamente o conceito de pedofilização como prática social contemporânea. A gente muitas vezes diz que não quer que esses temas sejam trabalhados na escola, mas a gente não percebe o quanto a sociedade, de uma certa forma, ela é pedófila, né? Aqui é importante pontuar que pedofilização não é a mesma coisa que pedofilia. Pedofilização eu utilizo como um termo para discutir essa contradição entre as leis que são feitas para proteger as crianças e, ao mesmo tempo que existem essas leis, a própria sociedade visibiliza esses corpos infantis como corpos erotizados e desejáveis, dentro de uma ideia de espetacularização do corpo e da sexualidade, dentro também dessa lógica do consumo. Então, quando eu falo de pedofilização, eu me refiro à exposição dos corpos infantis colocados como corpos de desejo e consumo, que acabam interferindo nas formas de se vestir, de se comportar, de se maquiar, né? Então, é como se quiséssemos, em relação especialmente às meninas, antecipar uma fase. Então, as meninas têm que ser pequenas mulheres. Então, aqui, alguns exemplos no campo da moda e da vestimenta que fazem dessas pequenas criancinhas, essas bebezinhas, como se fossem pequenas mulheres, inclusive com roupas que imitam mulheres adultas, mas que são bem inadequadas do ponto de vista do desenvolvimento para a faixa etária. Também aqui essa ideia, né, de colocar esse caráter sedutor na menina, uma menina de apenas 10 anos, e isso aqui foi um tutorial de moda que utilizou essa modelo francesa, muito famosa, dentro dessa pegada erotizada. Bom, o segundo aspecto do termo pedofilização se refere à exploração desse universo infantil como potencialmente erótico. Então, a infância aqui entraria como uma espécie de fetiche para a temática da sedução. Infância associada à ingenuidade. Então, objetos característicos do chamado mundo infantil são acionados como cenários para essas fantasias sexuais. Então, é muito comum a gente ver ensaios fotográficos sensuais de modelos usando bichinho de pelúcia, uniformes colegiais, brinquedos. Esse recurso é muito utilizado na publicidade, moda, nos sites de jogos, né, para crianças, onde há uma sexualização das meninas e uma infantilização das mulheres. Aqui é uma propaganda de uma sandália, onde essa peça publicitária pegou todos os contos de fadas tradicionais e deu esse caráter bastante erotizado. Vocês podem perceber aqui nos trajes, né, essa é a Branca de Neve, né? E o príncipe está ali debaixo da cama, ela surpreendida por um terceiro homem ali. Então, se utiliza muito esse recurso dessa infantilização para a sedução, né? E o terceiro aspecto que eu queria pontuar é que essa pedofilização ela é uma violência, porque ela funcionaria como uma espécie de preparação, como uma espécie de preâmbulo para o assédio, a violência, o abuso e a exploração sexual dentro daquilo que muitos autores chamam de cultura do estupro. Então, essa pedofilização ela está calcada na erotização desses corpos infantis, que vai alimentando e alicerçando esse processo de banalização do assédio
ignorando a pedofilia como uma prática criminosa. Então, para combater a violência sexual, é preciso discutir como se constituem essas identidades de gênero, os micromachismos, a violência benévola, que é aquela violência disfarçada de proteção, e a objetificação dos corpos femininos desde a mais tenra infância. Então, muito obrigada pela atenção. Obrigada, doutora Jane, pela excelente apresentação. E, pessoal, agora a gente tem 20 minutos para o nosso painel de perguntas. Houveram muitos elogios, muitos comentários a respeito dos conteúdos e dos palestrantes. Eu só queria pegar um gancho no que a doutora Jane falou, em termos de formação de professores, e por iniciativa do irmão Sandro, a Fundação Irmão José Otão, a Rede Marista e a Assessoria de Proteção de Crianças e Adolescentes está fazendo todo um trabalho de capacitação para a identificação de abusos e maus tratos para profissionais das escolas maristas. Então, estamos sendo ativos nesse sentido. Vamos tentar responder a maior parte das perguntas, que são muitos, e vocês foram maravilhosos e somos muito gratos por poder ouvi-los, né? Então, vou fazer uma pergunta inicialmente, que é uma pergunta que veio mais para o final, mas que eu acho que os dois poderiam comentar, né? Que é uma pergunta do Dr. Carlos Kremer, presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB. Ele comenta: parabéns aos palestrantes pelas excelentes falas. Professores, 90% das vezes trabalhamos no pós-fato, acionando o sistema de garantia de direitos para afastar a violência, reparar os danos, identificar e punir os culpados. Fora a informação escolar, não se observa, na maioria das vezes, ações eficazes direcionadas às famílias para evitar ou prevenir o ciclo de violência. Nas suas visões, qual o meio adequado que deve ser adotado para fazer a informação chegar às famílias e evitar o gradativo aumento da violência, especialmente intrafamiliar? Não sei quem dos dois prefere comentar uma pergunta. Uma dúvida, a gente vai fazer perguntas em bloco ou de uma a uma? A gente está tentando juntar os mesmos assuntos, porque nós não temos muito tempo, né? Então, essa pergunta é mais o que fazer além da escola, né? Para prevenção. Tá, Ângelo, então, começa. Bom, eu acho que a escola também tem alguns limites, né? Acho que é importante falar para não colocar assim uma carga, né, na instituição, especialmente nos professores, como sendo responsáveis por solucionar todos os problemas sociais nas questões de sexualidade e gênero. Eu acho que nós concordamos aqui que a escola é central no processo, no sentido de educar, né? Educar para não violência, por exemplo, não abuso, no caso de possíveis futuros agressores, então discutir as formas de ser menino, né? Questões relativas à discriminação e também a identificação de possíveis casos de abuso, coisas desse tipo, né? Agora, a atuação da escola no âmbito familiar, ela acaba sendo muito difícil, né? Eu acho que a gente já teve, em alguns momentos do Brasil, algumas relações mais fortes, né? Especialmente com políticas de saúde na escola, que faziam uma ponte maior entre escola, comunidade, né? Via saúde, então... Mas eu acho que é importante apontar que esses temas eles têm que ser tratados também em esferas de políticas públicas macro, para além da escola, em que envolve a escola, mas não se reduzem à escola. Então, eu falaria, né, nesse sentido. Mas, assim, a escola tem um papel fundamental na formação das futuras famílias, né? Nas famílias não abusadoras, no sentido da violência de gênero, nas famílias, né, de pessoas que sejam mais abertas à diversidade, que possam vivenciar a sexualidade de uma forma não violenta. Então, eu acho que, nesse sentido, a escola tem esse papel pedagógico para o futuro, né? Além da transformação do presente. Eu colocaria, assim, essas questões para o debate.
Eu concordo plenamente com o Ângelo, porque a escola muitas vezes é colocada como uma redentora das mazelas sociais, e a gente tem limites, os professores também têm os seus limites, né? Porque tem que dar conta das suas temáticas específicas, e eu acho que é importante que, nesse contexto, o professor, a professora não atue sozinho. Esse é um problema de toda a escola e que deve haver um protocolo de atendimento na escola, um protocolo de como discutir essa temática, que muitas vezes envolve conselhos tutelares e outras instâncias, né, na área da saúde, posto de saúde, etc. E a escola também ela pode criar parcerias dentro dos seus limites, com as próprias famílias. E a escola ela tem um importante papel preventivo, porque é desde a mais tenra infância que a gente discute igualdade de direitos, né? A gente discute o respeito ao outro, o respeito às diferenças. A gente não pode transformar as diferenças em desigualdades. Porque a criança é de um determinado jeito, então ela sofre bullying, ela sofre violência, muitas vezes do próprio corpo docente, que olha com um olhar de desprezo porque ela não corresponde àquela expectativa de gênero, enfim. Então, eu acho bem importante que a escola possa promover essas discussões em todos os níveis de ensino. Existem formas de fazer isso, de acordo com cada faixa etária, e também a escola pode, sim, desenvolver parcerias com as famílias, mas também ela tem que ter consciência dos seus limites, o que ela não pode é ser omissa diante dessa situação de violência. Por isso, preparar os professores e professoras nas suas formações iniciais e continuadas é fundamental. Eu só queria dar um exemplo por exemplo, tem situações, né, por exemplo, Montreal, no Canadá, aqui na Itália mesmo, em Roma, eu acho que existe uma série de conexões entre espaços de saúde, espaços universitários, espaços escolares, políticas, né? Então existe uma macrogestão desses processos que envolvem sexualidade e gênero, movimentos sociais, né? Organizações comunitárias, e que isso vai se dividindo responsabilidades e se acionando redes de trabalho. Eu acho que isso já aconteceu no Brasil, agora está um pouco despotencializado, sobretudo nesse âmbito, né? Mas existem boas práticas em outros contextos que podem ser reproduzidas dentro de algumas comunidades escolares, né? E dentro de algumas circunstâncias. Então, acho que é importante pensar, como a Jane falou, em ampliar para não reduzir a escola, né, como redentora, porque nesse caso acho que é muito difícil. Tem uma pergunta que poderia ser para os dois, mas quando a Jane estava respondendo agora, eu pensei que ela poderia falar. Professor ou professora, poderia dar alguns exemplos sobre como abordar essa temática com as diferentes faixas etárias? Como, por exemplo, como não falar disso de forma fantasiosa com a educação infantil ou anos iniciais de estudo fundamental? É uma pergunta bem específica, não é? Eu não sei se a gente tem muito... Olha, eu acho que a gente tem que estar atenta para as perguntas que as crianças fazem, né? Com as crianças muito pequenas. Por exemplo, a educação sexual voltada para as crianças pequenas, dentro daquilo que recomenda organizações internacionais de proteção contra o abuso, seria, por exemplo, crianças com menos de 4 anos. Quais seriam os conceitos gerais a discutir com as crianças? As diferenças anatômicas, né? Enfim, nomear o próprio corpo, o uso científico dos órgãos genitais. Também, nessa faixa etária, as crianças acabam tendo uma certa curiosidade de onde vêm os bebês, como é que os bebês nascem, como é que eles ficam lá dentro da barriga da mãe. Então, são perguntas básicas sobre o corpo e seu funcionamento que as crianças nos fazem nessa faixa etária. Então, a gente também pode começar a explicar sobre privacidade e intimidade. Por exemplo, quais são as partes do seu corpo que podem ser tocadas, as que não podem ser tocadas, né? Para ensinar a criança esse sentido, né, de privacidade e intimidade. E dentro desse conceito de proteção da educação sexual,
mostrar para ela, explicar para ela os toques que são permitidos, saber dizer não ao ser tocado, não aceitar a estratégia do segredo, que é tão usada pelos abusadores, né? Que sempre dizem, esse é o nosso segredinho especial e tal. Então, ensinar a criança e responder, assim, de uma forma muito transparente às questões que as crianças trazem, porque, em geral, os adultos, quando se veem diante de uma pergunta da criança, ou ignoram, fingem que não ouviram, ou então mentem descaradamente, como o caso de dizer, não, a criança, o bebê nasce da cegonha, vem da cegonha, ou então brigam com a criança dizendo que não é o momento, quando ela crescer é que ela vai entender o que é uma violência, porque ela quer entender, ela quer perguntar naquele momento, e as crianças pequenas, elas sempre estabelecem teorias, elas elaboram teorias, então se você não explica, ela vai lá e vai sozinha pensando e teorizando sobre aquilo. Outra característica do adulto é falar realmente a verdade, explicar e não omitir, né, aquilo que a criança está querendo dizer. Nos outros anos, a gente pode trabalhar muito com literatura, além de responder a essa questão, também o livro de literatura, o livro paradidático são excelentes instrumentos, mesmo na educação infantil. Existem ótimos livros que falam dessa questão da proteção, né, contra a violência sexual, enfim. Então, a literatura é sempre um ótimo instrumento para discutir as relações desiguais de gênero, porque, assim, olha, não é só discutir a violência em si, tem outras coisas a serem discutidas antes, que são justamente as desigualdades entre os gêneros, que são implementadas em muitos países, né, em muitas culturas, onde a mulher tem que ser subserviente, a mulher é vítima de micromachismos e de violência benévola, que é aquela violência disfarçada de proteção, mas que tem o objetivo de monitorar o tempo inteiro essa mulher que acaba tendo educação de dependência emocional da figura masculina, muitas vezes. Então, existem várias estratégias, e isso pode ser trabalhado também por dentro de várias disciplinas, a disciplina de arte, a disciplina de história, a disciplina de geografia, todas essas disciplinas, elas podem, da matemática, né, elas podem discutir de alguma forma essas questões. Obrigada. Professor Ângelo, qual indicadores relevantes e contínuos no perfil dos abusadores? O que a pesquisa escuta do abusador para compreender os motivos para que ocorra essa relação não consentida? E o que o senhor pensa sobre círculos restaurativos para reparar os danos causados a partir dessa situação? No caso dos abusadores, esse é um tema muito interessante, porque mesmo na minha área, psicologia, mas eu acredito que também no campo da educação e da saúde em geral, o trabalho sempre recai no campo das vítimas, né? Numa certa vitimologia, é mais fácil estudar, descrever e atuar em prol da reparação das vítimas, e nunca se trabalha enfaticamente no campo dos abusadores ou dos possíveis agressores. Eu tenho feito pesquisas nos dois âmbitos, no campo do preconceito, né, nas pessoas que manifestam, e também no impacto nas vítimas. Porque é fundamental que a gente atue, né, no sentido de impedir que as pessoas se tornem possíveis abusadores, tanto no sentido da discriminação, da violência verbal, a violência física, mas também da violência sexual. No caso da escola e no caso da violência sexual especificamente, existe uma limitação grande, que é o caso que a gente sabe pela vigilância da violência, que a maior parte das situações de violência sexual acontece em casa. Então, esse abusador, dificilmente a escola vai conseguir atuar no abusador da família, o amigo da família, no padrasto, é muito difícil que se atue lá. A escola vai atuar a partir das pistas que os jovens trazem, as crianças trazem, e acionando uma rede de proteção externa. Então, embora a psicologia trabalhe e crie intervenções para jovens e para adultos que são abusadores no contexto da justiça restaurativa e outros aspectos, né, de pessoas que são acionadas no sistema, então são punidas, e aí elas, né, vão ter que passar por um processo de restauração, dificilmente a escola vai ser convocada a atuar com a família, né?
Agora, eu colocaria a questão da seguinte forma: a escola tem um papel enorme em prevenir a criação de futuros abusadores e futuros agressores. Quando se ensina ou se fala sobre o que é uma relação sexual consentida, sobre o que é a violência de gênero, sobre como funciona uma relação sexual, sobre como a pornografia retrata, por exemplo, situações em que a mulher nunca é colocada numa situação de consentimento, quase sempre numa situação retratada como violência, e como talvez essa pornografia que é acessada indiscriminadamente por os jovens pode gerar uma pedagogia da sexualidade que autoriza esses jovens a fazer isso depois na realidade, e achar que as meninas e as mulheres que eles vão encontrar se comportarão como aquelas atrizes dos filmes que eles veem. Então, isso tudo deve ser trabalhado e tratado na escola de forma a prevenir que esses jovens se tornem possíveis agressores e abusadores no futuro. Então, eu atuaria nesse sentido, né? Eu acho que esse é o papel que a escola tem a fazer, em mitigar, né, o problema no futuro. Mas eu reforço, né? Eu acho que é interessante a gente pensar nas estratégias de intervenção com os jovens em situação onde acontece, por exemplo, 2 jovens na escola em que se detecta uma situação de violência sexual, de violência ou de abuso, e que não se trabalhe só com as vítimas, mas que se convoque esses jovens no sentido de que o agressor também repense, né? A psicologia, a Associação Americana de Psicologia lançou um guia maravilhoso sobre a discussão das masculinidades e das diversas formas de ser menino, especialmente porque se sabe hoje que essa forma natural, entre aspas, né? Não, a forma como os meninos se constroem hoje, sem, digamos, um olhar crítico, ela é produtora de violência, né? Os tiroteios nos Estados Unidos, né? A violência sexual tem muito a ver com a construção do que é ser um bom homem hoje. Infelizmente, a construção da masculinidade ela está conectada com uma construção de um homem que é abusador, que é incessante sexualmente e, portanto, às vezes agressivo. E isso tem que ser colocado em pauta. Então, a Associação Americana de Psicologia tem colocado essa discussão, né? A formação dos meninos no sentido de prevenir a violência, né? Eu me lembrei de uma coisa, eu estou lendo um livro interessante que fala, entre outras coisas, sobre a violência, né? Na verdade, é um livro bem específico, mas que trata sobre violência sexual entre mulheres, né? É uma mulher adulta que escreve sobre as suas experiências afetivas e sexuais na época da escola com outras meninas, outras mulheres, e ela fala que ela cresceu numa época em que o amor entre 2 mulheres já era visível. Então, ela sabia o que era o amor entre 2 mulheres. Só que a violência entre 2 mulheres, num ponto de vista do relacionamento, não era visível. E ela não sabia identificar essas violências. E ela passou por... Então, ela conta as diversas experiências que ela passou, achando que aquilo era normal, quando, na verdade, aquilo era uma violência terrível. E, claro, isso é uma situação entre 2 mulheres, isso pode acontecer entre uma mulher, né? Então, a importância, nesse sentido, de visibilizar o que é a violência, né? Nomear para a vítima, mas também para os agressores, que, às vezes, acham que ser menino, ser homem é desse jeito, é natural, a violência faz parte, não há uma crítica, né? Então, acho que essas questões têm que ser colocadas. Eu trabalharia com o agressor, com as vítimas, com os agressores nesse sentido. Qual é o nome do livro, Ângelo? Só um pouquinho, que agora eu estou aqui, eu já vou dizer. Depois tu manda, então. E eu vou mandar... estamos nos encaminhando, então, para o final dessa conferência, né? Agradecemos a brilhante participação dos palestrantes de hoje e a todos que estiveram conosco e que contribuíram também através do chat. E agora eu convido o irmão Sandro para a sua fala de encerramento. A vontade é ficar até o meio-dia conversando, mas não podemos. Obrigada. Muito obrigado, doutora Gypsy. Sabemos que a luta por esta causa é longa e acho que a reflexão ela deve continuar. E, por outro lado, as estatísticas denunciam que tudo o que estamos fazendo ainda não é suficiente. E aqui temos professoras, professores, educadores, educadoras, que têm uma missão divina de cuidado e de proteção. E tenho toda a certeza que muitas instituições aqui presentes neste evento, como o Ministério Público, a OAB, a PUC, Pão dos Pobres, vão apoiar vocês. Agradeço pela presença de todos, dos palestrantes, doutor Ângelo e doutora Jane, da doutora Gypsy, que conduziu os trabalhos, da equipe do Centro de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente. Um agradecimento especial à equipe de eventos da PUC, o CEPUC, ao Centro de Educação Continuada da PUC, e também à comunicação corporativa da Rede Marista, que nos auxiliaram em todos os detalhes e ajudaram a operacionalizar este evento. De coração, muitíssimo obrigado. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos e desejo um excelente final de semana.